Fala, meus faixas! Bem-vindos a mais um Black Belt, podcast do Grupo Aliança. Eu sou o David, tô aqui de novo com meu mano, o Wellington. Fala aí, meus faixas, tudo jóia? E hoje nós vamos desvendar os mistérios da mente, Wellington. Quero ficar mais inteligente hoje e saber como minha mente funciona. Exatamente. E a gente tá hoje com a Bárbara Vazzi Miranda. Olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Prazer. E fala pro pessoal por que a gente vai desvendar os mistérios da mente com você. Quem é você? Se apresenta pro pessoal. Nossa, essa é a última pergunta. Bom, sou a Bárbara Vazzi Miranda, eu sou psicóloga clínica, também sou neuropsicóloga e professora do curso de graduação de psicologia. Esse é um resuminho. Vai, toma. Vai. Segura agora, hein? Muito bom. E aí, Wellington? Cadê seu caderninho com as milhões de coisas que você tinha me falado que você precisava resolver? Então, na A verdade, lista de sobre o perguntas. então, assim, é que eu não trouxe o caderninho, gente, porque assim, ia ser praticamente uma consulta De graça. de graça, né? Então, eu prefiro deixar ir naturalmente. Como o orçamento tá baixo por hora, Verdade, mas assim, muito bom. Obrigado, Bárbara, por você estar aqui com a gente para conversar. E a gente estava bem animado, né? Que nem o David falou. Falei, a gente precisa chamar alguém que fala sobre esse assunto da mente, né? Para tratar da nossa mente, todas as partes quebradas que tá aqui. É que a gente tem uns probleminha, né? Todo mundo tem um problema, né? probleminha, até eu tenho. E assim, aí, quando a gente para pensar em referente a psicólogo, todo mundo fala, nossa, você vai lá porque você tá maluco. Né? Geralmente é o que a gente já ouve, né? Eu acho que você já ouviu isso muitas vezes também. Até hoje. Então a gente tá aqui para desmistificar tudo isso, gente. Então, Ai, que bom. é verdade? Quem vai pro psicólogo é porque tá maluco? tá maluco? É louco? Não. Existe sim esse estigma. Vamos pegar um contexto histórico aqui que é interessante. A psicologia, ela é uma área que ela é desenvolvida depois de um certo tempo. Antigamente não existia a psicologia. Existia a psiquiatria, que era uma área médica. E ali a gente tinha todos os tipos de transtornos e doenças extremamente graves, que eram considerados como loucura para a sociedade da época, para o conhecimento que tinham. E quando se desmembra, né, a psicologia da psiquiatria e começa a olhar, não, pera, tem coisas que estão aqui para além disso. A gente está falando de emoção, a gente está falando de sentimento. Desculpa. Já existiam alguns pensadores nisso lá na Grécia e tal, mas que num caminho ali se perdeu esse raciocínio. Né? A gente tem uma era aí da história que muita coisa se perdeu, um limbo histórico ali, mas que depois voltam a ter esses pensadores. Então, o que acontece? Quando tem esse desmembramento, a própria psicologia acaba enfrentando esse grande estigma de duas frentes. Tanto por vocês então cuidam de loucos, que é o histórico que tinha, como vocês não são ciência. Nossa, foi um conflito bem É interessante. um conflito que ainda existe em vários níveis, até. Nossa, O psiquiatra fica tirando com a sua cara mesmo, falando que você não é médico. Não, gente, a psiquiatria... a gente não quer criar uma guerra nuclear aqui, gente. Psiquiatra, vem aqui então, senta na mesa. Não. Hoje, os psiquiatras, há alguns anos, na verdade, já a psiquiatria já tem andado com uma parceria muito boa com a psicologia. Mas existe, sim, uma briga de egos. Existe ainda várias outras áreas que, de certa forma, não veem ainda com tanta credibilidade o trabalho que a psicologia faz em si. Várias outras ciências, não só a ciência da área de saúde, mas outras ciências também não veem a psicologia dessa mesma maneira. Ainda consideram como pseudociência ou coisas desse tipo. Então, tem várias discussões por aí. Mas, felizmente, tivemos pessoas muito inteligentes na história que conseguiram desmistificar. Porém, a gente sabe que o pensamento popular é o que prevalece. Então, por mais que no meio acadêmico a gente saiba que não é por uma loucura que as pessoas fazem um trabalho psicoterápico, mas por uma necessidade de um adoecimento emocional e psíquico, isso não é loucura? Pode chegar? Pode. Na psiquiatria também.
né? E até aproveito para desmistificar para os psiquiatras. Nem todo mundo que vai para o psiquiatra também é louco. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Se você tem um problema de estômago, você vai para o gastro. Se você tem um problema neuronal, você vai no neurologista. Se você tem um problema emocional, você pode ir, dependendo do caso, tanto para um psicólogo quanto para um psiquiatra. E às vezes para os dois, né? E às vezes para os dois, né? Precisa, em alguns casos, a gente precisa envolver as duas frentes. Os dois lidam com a parte química do cérebro? De maneiras muito distintas. De maneiras muito distintas. É porque pra mim era tipo assim, o psicólogo ele tratava mais da parte, como posso dizer, emocional, comportamental, assim, propriamente dita, e o psiquiatra, tipo, da parte química do cérebro. Ah, isso aqui tá desregulado, então você tem que tomar isso aqui pra regular isso, pra daí o psicólogo conseguir entrar com outra frente e resolver outras coisas, sabe? Isso pra mim, na minha cabeça é isso. Tá errado? Vamos clarear melhor, eu acho que é mais fácil. Vamos delimitar aqui as duas frentes. A gente tem a área de psicopatologia e a psiquiatria tem a área também de patologias, que envolvem as doenças que a gente tem que são mentais. Em ambas as áreas são as mesmas doenças. Depressão para psicologia é depressão para psiquiatria, a gente não fala numa linguagem diferente. Então, qual que é a diferença de tratamento? Difere a forma como a gente vai lidar com os sintomas e a maneira como que essa doença reage e a gente interpreta isso naquele paciente. Então, a gente tem que lembrar que a psiquiatria é uma área médica. Eles têm um grande foco em sintomas fisiológicos e por isso que sim, eles entram num aspecto químico mais forte. Tem a medicação e tudo mais, mas eles fazem um acompanhamento, ou deveriam fazer, um acompanhamento. E aí, hein, o psiquiatra? Não, mas tem psiquiatras que fazem. Nossa, eu não... Tá criando uma rixa aqui, gente. Não é isso. Não tô, não. Não, você não, ele aqui. Ó, para de beber esse negócio aí. Você tá no perigo hoje. A gente bateu o barato do energético. Mas o que a gente vê é que assim, a psiquiatria também faz um acompanhamento e evolução dos sintomas emocionais. Porque quando a gente fala de emoção e a emoção fisiológica, a gente não consegue necessariamente dizer um contra o outro ou separar. Então, assim, eu tenho tristeza porque algo aconteceu na minha vida, mas eu posso sentir tristeza e algo ruim também acontecer na minha vida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Dentro da psicologia, pelo menos, aí eu tenho muito mais facilidade e propriedade para falar. O que eu digo muito para os meus alunos não se separa físico do psíquico. Se seu paciente chega para você e fala, estou com dor de estômago, você não vai falar, não. Isso aí é estresse, ansiedade. Você manda ele para um gastro. Você fala para ele, você pode estar com uma úlcera, você pode estar com uma infecção, você pode estar com uma hérnia de hiato, sei lá, vai para o gastro. Você precisa ver o que fisicamente também te acomete. E essa doença pode ter sido com uma grande intensidade desse aspecto emocional? Sim, pode. Então a gente tem um lado trabalhando junto com o outro. Se eu cuido do meu físico, eu melhoro o meu emocional. Mas se eu não cuido do meu emocional, eu também não vou conseguir melhorar no meu físico. Então, é um trabalho que precisa ser sempre em conjunto. Por isso que, quando a gente olha, a psiquiatria, ela vai olhar principalmente a sintomatologia física das doenças, das patologias mentais, psíquicas, e ajudar com os acompanhamentos psicofármacos. Aí a gente tem toda a medicação, até tarja preta, que for necessário para a pessoa. E requer-se um acompanhamento psicológico para que o tratamento seja muito mais eficaz. Interessante isso. Eu fico pensando assim, a questão do psiquiatra, né? Quando ele faz uma avaliação, com certeza, né? A primeira coisa que o paciente faz quando chega numa consulta, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, eles fazem uma anamnese, né? Isso. Que é para saber tudo. Aquele momento que o paciente fala como se não tivesse para amanhã e possa. Então, o psiquiatra ou o psicólogo começa a anotar ali. Existe, assim. Não sei se você já viu casos assim, mas de que psiquiatras eles indicam os psicólogos, mas eles conversam com esses psicólogos e eles agem em conjunto em prol de uma pessoa? Sim, sim. Tipo,
você tem um psicólogo? Tem, me passa o telefone que eu quero conversar. Sim. Isso existe ou, existe. Ou você acha que, sei lá, pode melhorar? Como é que funciona isso na comunidade? Né? E eu que planto treta, né? Não, mas é uma pergunta... Não, porque os caras ligam ou os caras querem tudo pra eles? Como é que é? Não, é porque assim, eu não sei até que ponto isso funciona, porque assim, a gente sabe que existe várias coisas aí no meio. Tem convênio, tem às vezes uma consulta ali que tá ali no meio. Até que ponto o psiquiatra vai entrar em contato com o psicólogo para tratar de um paciente, para falar, olha, ele tá tendo um andamento assim e os remédios estão dando efeitos colaterais dessa forma, tá reagindo bem. Aí eles trocam as informações sobre o paciente, aí o psicólogo vai lá e começa a agir da outra forma emocional, né? Sim. Faz isso uma coisa acontece muito, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Fala dessa aí que eu, na hora que ele tava falando, eu pensei em outra coisa que eu quero te perguntar também. Tá bom. Eu vou ser sincera, eu já vi muito mais partir do psicólogo procurar o psiquiatra, tanto que isso é algo que eu ensino isso para os meus alunos. Nossa, muito bom. Quando a gente faz a anamnese com o paciente, eu preciso saber se ele está fazendo acompanhamento já com outras áreas de saúde, mesmo que seja um gastro. Eu preciso ter contato com essa pessoa para saber como que a gente pode trabalhar junto. Pacientes que tenham acompanhamentos médicos por doenças específicas, que possam gerar sintomas, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que a psicologia, muita gente se engana e infelizmente ainda é tratada, na verdade voltamos, né, a ser tratados como uma área de humanas, e nós não somos, nós somos área da saúde. A gente conseguiu, acho que em 2017, mudar, mas aí quando veio o governo do Bolsonaro, a gente voltou para a área de humanas, porque tem uma questão orçamentária a ser considerada aí é um buraco um pouco maior, é um outro aspecto que é melhor a gente não entrar. Deixa essa conversa para lá por enquanto, né? Deixa pra lá. Mas quem quiser pesquisa sobre, vocês vão encontrar. Então, assim, nós somos uma área de saúde. E muitos alunos, muitos alunos se assustam quando chegam na faculdade, porque no segundo ano, que é o grupo que normalmente eu dou aula, logo no primeiro semestre do segundo ano, que foi esse agora que passou, eles pegam a matéria de psicometria, que eu cheguei a comentar com vocês aqui antes da gente iniciar a gravação. A psicometria, ela é uma matéria que envolve todo o pensamento científico, técnico-científico, para elaboração e criação de escalas e testes psicológicos. É uma das áreas mais científicas da psicologia e é a que faz com que a psicologia se denomine ciência, num contexto muito mais prático da ciência em si. Porque ela junta a ciência empírica, que é a ciência do olhar e você testar e tudo mais, com a ciência matemática. Com dados, né? Exato. Para poder avaliar. E é a junção mais complexa que existe, porque você está misturando matemática, é água e óleo. E é uma das ciências mais complexas e difíceis de serem feitas. E eu falo para os meus alunos, gente, vocês têm noção de quão difícil é fazer a ciência da psicologia? Vocês têm noção de quão cientistas vocês são para olhar para um paciente, entender os aspectos fisiológicos dele, como que isso afeta os aspectos emocionais e vice-versa, para que você possa fazer um acompanhamento, um tratamento adequado para que ele se sinta melhor e tenha uma melhora de saúde. É um negócio assim bizarro. Então, a gente tem casos... Vou dar só uma pingadinha. Por exemplo, uma pessoa em uma crise de hepatite C, ela pode ter sintoma depressivo. Um paciente que toma corticoide vai ter uma piora de sintomas depressivos. Aí você olha e fala assim, não, pera. Nossa, mas hepatite, tipo... Porque o fígado, ele é uma das nossas glândulas do corpo. Então, ele também ajuda na produção de vários outros químicos que a gente precisa. Ele desregula a pessoa. Desregula tudo. Então, quando você para e olha, você fala assim, não, pera, eu preciso ter uma noção da fisiologia do corpo, eu preciso saber a anatomia do corpo, eu preciso saber como que o remédio reage no corpo, eu preciso saber como que isso reflete no aspecto emocional da pessoa. E são só 5 anos para tudo isso. Caramba. Daí a importância do psicólogo se comunicar com os outros colegas de profissão.
E seja aí, um gasto, seja um existem neuro, muitos tudo. lugares hoje que fazem as equipes multidisciplinares, que é interessante. Sim, claro, tem desafios, como ainda vão existir. Não seremos hipócritas. Eu não vou desmerecer. Eu acredito que a área médica é uma área que também sofre muito. É muito conhecimento para pouco tempo e para uma exigência e uma carga de ensino assim pesadérrima. É muito conteúdo para pouco tempo, né? Não só pouco tempo, mas a pressão em que eles sofrem. Eu vejo o adoecimento, acompanho às vezes alguns canais de mídia em que fala-se sobre isso, a forma como é ensinado, como que isso gera adoecimento, índices de suicídio, de desistências de curso. E você olha e fala assim, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. Mas essa é uma outra discussão também. Só que sim, isso acaba gerando outros conflitos do não, eu sei mais, então eu que mando aqui nesse paciente. E felizmente isso tem mudado. Existem médicos muito mais propensos a ouvir, a parar, prestar atenção, debater, entender e criar esse diálogo com outras áreas também da saúde, como fisioterapia, como a parte também da própria enfermagem, que tem sim uma noção técnica, prática muito boa ali, nutrição, e aí vai. Então, A gente mais nova, né? são os mais novos. Porque imagina só, o cara tá lá, sei lá, 200 anos lá como... Plantonista Mas tem pessoas mais velhas que... Aí são os mais raros, mas tem mas daí pessoas o cara mais tem que ter a mente muito aberta, né? E ainda bem que tem, porque são eles que influenciam essas gerações mais novas a fazerem o mesmo. Show. Então tem. Oh, e sabe, enquanto o Wellington tava falando, ele tocou num assunto que eu acho muito, muito importante. Foi mal. Aqui, né? Assunto importante. Não é que eu fico viajando quando eu tô pensando nessas coisas. Tudo bem. Porque o acesso a um psicólogo hoje, ele muitas vezes não é tão simples, né? Uhum. Ainda mais pra massa. Uhum. Que é a massa que mais precisa. Ou precisaria de acesso a isso. Porque o Wellington falou assim, que às vezes tem a questão de convênio e tudo mais. Como que vocês veem isso, sabe? Porque, assim, o país passa por muitas coisas, né? Assuntos que a gente nem vai pôr na mesa, porque senão a gente... Vai começar a chorar as pitangas. Daí vai enviesar o negócio e tal. Não, tudo bem. Mas é um fato de que, tipo, tem muitas situações que afetam milhares e milhares de brasileiros. Sim. E essa galera não tem acesso ao negócio, porque não é barato, né? Não. Como é que vocês veem isso? A gente realmente tenta, né? Esse é um dos problemas a serem debatidos, e não só para a área da psicologia, mas várias outras áreas no geral. Eu vou dar a visão das duas frentes, tanto pública quanto a privada, tá? Porque eu tive experiência nas duas partes. Eu só quero fazer um adendo rapidinho antes de eu entrar nesses dois méritos. Quando eu analiso um paciente, eu não analiso só o bio, eu analiso toda a parte psicossocial dele também. Então, a análise de um psicólogo vai para os aspectos físicos, para os aspectos psíquicos e para os aspectos sociais dessa pessoa. Então, essa é a Isso tudo influencia diretamente cultura, no tratamento dele. herança familiar, tradição, então, situação você conversa atual. com o assistente social também, de vez em quando? Podemos conversar com assistência. Aliás, legal. A gente recorre muitas vezes à assistência social quando necessário. Legal. Isso é interessante. A gente tem uma frente muito abrangente. Precisamos, porque o ser humano ele não é só saúde, ele não é só social, ele não é só físico. Eu preciso olhar para um contexto geral. Então, por exemplo, a forma como eu trato um paciente de 60 anos e olho e interpreto como ele vê o mundo é diferente de um paciente de 6. Porque o contexto em que essas pessoas estão inseridas no desenvolvimento delas é completamente diferente. Isso eu preciso levar em consideração na minha análise. Caraca. Mas é legal, é muito divertido isso. Porque aí você começa a falar, nossa, que da hora, na sua época, Aí de repente eu tô falando que nem uma velha de 80 anos ali, aí o paciente vai, mas você tem quantos anos? Então eu tenho 30. Mas eu entrei na sua vibe. Voltei pro agora. Mas agora eu tenho junto com você aqui quase 80. Show. É tipo quando a gente pergunta pros nossos pais as histórias de antigamente, né? Só que é na parte mental.
Tem as histórias também que são ótimas, mas voltando para esse ponto das duas frentes, isso é um dos problemas que nós temos na nossa área de atuação, sim. A gente tem uma demanda do sistema público, o Sistema de Saúde Único, né, o SUS, que é grotesco. É um bom programa? Sim, é um ótimo programa, é uma ótima ideia. A gente sabe todos os aspectos maravilhosos que ele tem, mas a gente tem um problema sério administrativo ali. Isso eu não vou entrar em detalhes, porque aí envolve todo um aspecto político-social que não entrarei nesse detalhe, mas sim faz parte da minha criticidade como psicóloga. Nós também já sabemos disso. Eu preciso ter essa noção também, porque isso afeta o paciente. Agora, isso faz com que a gente tenha uma demanda gigantesca dentro do plano de saúde, então, do sistema SUS. Vamos falar, quando eu atuei na Santa Casa, na época que eu estava fazendo a pós-graduação lá tem o braço que apoia o Sistema Único de Saúde. Eles não são do SUS, é uma empresa... Como é que fala? Não é uma empresa. É privado. Sócio privada. Tem um sócio trabalho privada, social. mas tem esse aspecto de auxílio, né? Toda a área de saúde normalmente tem. Então, eles têm uma parte com plano de saúde e uma parte sem o plano de saúde. Eu atendi na parte sem o plano de saúde para fazer avaliação neuropsicológica de pacientes que estavam na fila há 2 anos. Caramba! 2 anos esperando para fazer uma avaliação. Para saber quais eram as dificuldades e quais eram, a partir de um diagnóstico que ele tem, quais são as sequelas que ele tem. Então, para a pessoa finalmente ter um norte na vida, ela ficou 2 anos esperando para ela conseguir ter um norte no tratamento dela. Caramba, meu. São coisas que você olha e você fala assim, putz, quais são as situações de emergência? As situações cirúrgicas, essas passam na frente de todo mundo. As não cirúrgicas, que a gente fala que são ambulatoriais, que são clínicas, vai entrar na fila de espera. A não ser que se torne cirúrgico o caso, né? Então, é uma demanda enorme. Agora, em contrapartida, eu trabalhei em um hospital até o finalzinho do ano passado, fiquei lá mais ou menos uns 5, 6 meses, e era um hospital de plano de saúde. Lá eu trabalhei na área de avaliação neuropsicológica. Em 5, 6 meses eu atendi mais de 300 pacientes. Nossa, é uma demanda Plano gigante. de saúde. Então, quando você vê, aí eu vou falar aqui alguns pontos. Os planos de saúde detêm o poder de falar quanto tempo você pode ter ou não para poder fazer o atendimento daquela pessoa. Imagina um psiquiatra fazer uma avaliação, um atendimento de 3 minutos por paciente. Que avaliação vai ser essa? O nome, o endereço e o telefone. E o neurologista que era 5? Mas assim, essa avaliação no plano de saúde era nessa parte sócio-privada ou é na parte já 100% plano de saúde? 100% plano de saúde. Nossa, meu. Impossível fazer um negócio desse acontecer. E eu vou falar que esse era um plano que está crescendo, é um plano menor, que é justamente para atender grandes massas em áreas suburbanas. Mas imagina os planos grandes que estão aqui nesse miolo. Não vou citar nomes, mas eu acho que eu já vi alguns planos desses aí. É que a gente vê uns ads aí, né? Uns patrocínios. Ah, não sei o que lá, minha empresa tem tal plano que tá surgindo aí. Aí você tem um monte de benefícios, mas acho que você parava pra pensar, acho que se encaixa nisso que você falou, né? Quando você vai a fundo, você tem esse benefício, mas você vai ser atendido em 3 minutos. Você tem uma demanda gigantesca, tanto no SUS... Cara do dente. E aí, o que acontece? O que acontece no SUS e o que acontece também no plano de saúde? No SUS, você tem um psicólogo que consegue atender uma vez por mês o paciente. Isso quando ele consegue organizar uma vez por mês o paciente em sessões de 30 minutos no máximo. Porque normalmente é 50 minutos. Sim. Mas ele faz em 30, se não menos. Para poder atender a demanda de pessoas daquela região. E normalmente é um psicólogo só, por UBS, pode ter mais, mas aí, enfim, cada lugar tem cada lugar. Eu não vou falar que é a regra, porque eu não detenho todo este poder de conhecimento.
Como a gente também... E aí tem o desgaste desse profissional. E no plano de saúde é a mesma coisa, porque ele não pode fazer mais horas, ele tem que fazer aquele grupo de horas, atender aqueles pacientes, fazer com que o relatório dele esteja em dia. Por que você atrasou o atendimento? Porque você não atrasou o atendimento, isso afeta valores, e etc, etc, etc. Então a gente começa a ver que o sistema de saúde, ele acaba se tornando um refém de várias outras frentes. Então, a demanda, ela sempre vai ser um problema. A demanda? Todas as demandas podem pagar? Nem sempre. E as que não podem pagar acabam indo para um sistema que também tem dificuldade por conta da alta demanda. E quando consegue pagar, também tem dificuldade por conta da alta demanda. Nossa. E aí você fica pera, e aí? O que a gente faz, então? Essa é uma discussão que precisa acontecer. E olhar. A gente tem muitos casos, e aí eu vou falar da minha experiência do plano. Como não tinha tempo suficiente de uma avaliação melhor, de um acompanhamento melhor daquele paciente, vinham casos para avaliação neuro que não eram neuro. Não precisava da avaliação neuropsicológica. Mas 2 minutos de conversa já dava para fechar ali o processo e seguir para outra parte. Aí vem para avaliação neuro, aí vai até eu falar que não precisa, vai ter que remarcar com outra área, e aí nisso o paciente fica ali naquele sistema esperando e gera mais desgaste, mais estresse. Se tirasse essa galera, né, ia sobrar um tempão, hein? Como a gente tem... Aí esse é o interessante. Tem... A risada maléfica. Isso é polêmica, Agora eu vou largar o aço aqui. Então a gente tem demanda como um problema, o segundo problema é Maria Diagnóstico. Eu chamo de Maria Diagnóstico. Tem gente, e não estou falando das pessoas que realmente possuem diagnósticos e que precisam de acompanhamento, tratamento e elucidação sobre isso. Por favor, deixando isso bem claro. Mas a gente tem um grupo de pessoas que quer diagnóstico para qualquer momento. Deu um problema na vida, eu quero um diagnóstico. Deu uma brisa diferente, eu quero um diagnóstico. Aí você fala... Maria Diagnóstico, sai daqui! Vai no tarô, né? Volta pra sua casa. Frustrações da vida, nem todas as frustrações da vida vão ser justificadas em diagnóstico. Às vezes a vida é uma merda mesmo, gente. E você vai ter que lidar com a merda, porque a nossa vida, ela tem o lado bom e tem o lado ruim. E paciência, vamos ter que entrar em um estado depressivo para passar por aquela situação? Vai, mas eu não tenho transtorno depressivo, eu estou em um estado depressivo porque aconteceu, sei lá, fui demitido e tal. Não tô, de novo, não tô falando dos casos realmente necessários, tô falando deste grupo específico de bom Maria Diagnóstico. Né, que às vezes o pessoal... Esquece. Mas mesmo explicando 1000 vezes, é bom vai ter alguém que vai falar assim, nossa, olha o que ela falou, olha, gente. Pega o corte, zombando, né? Zombando a nos gente vai fazer um depressivos. corte bem Honesto. Bem honesto. A gente sempre faz isso. Tá, que bom. Aí sai a manchete, né? Manchete. Mas eu acho que é importante falar disso, porque sim, tem uma demanda de pessoas que é grande até, e que... Aí você olha e fala, pessoa. Não é pra tudo isso. Vamos dar um exemplo claro que não é nem da psicologia. Quantas vezes você vai na emergência sabendo que, na verdade, você precisaria passar em um otorrino? Quase todas. Porque a galera que vai na emergência UPA... não precisa marcar consulta. Você E só aí vai a lá... gente sobrecarrega o sistema de emergência, que precisa de emergência, realmente. E isso em todas as frentes. Nossa, você falou um negócio muito interessante. Realmente, Daí cara. a galera acha que não funciona, por quê? Porque o médico que tá lá pra atender uma emergência está realmente atendendo uma emergência e não tá lá pra atender o seu filho que tá todo catarrento na fila. Entendeu? Exato. É tipo Então são isso. coisas que a gente precisa olhar. Parece que eu tô sendo má e fria, mas É não. verdade. Se a gente começar isso é um processo e, enfim, é uma cultura nossa. A gente não vai para especialidade. Sim. A gente tem uma cultura de médico de família, que é aquele médico geral que vai fazer todas as frentes que eu preciso. E isso não funciona tanto assim. A gente precisa saber que tem horas que eu preciso ir para uma especialidade.
Porque senão eu vou ocupar um espaço a mais. Eu não vou tirar aqui os casos realmente emergenciais, em que você tá ali com uma criança com uma febre que não baixa. Ali, ok, é uma situação de emergência, você tem que ir mesmo. Mas se você já percebe que começou ali corrimento, já começou uma tosse, já marca o médico da área, que vai ser o cara que já vai fazer os exames específicos, porque aí eu vejo gente às vezes reclamando, mas o médico não fez nada, ele só pediu isso, isso, isso. É claro, ele é geral. Se você quer mais, você tem que ir no especialista. Mas ele me deu encaminhamento. Porque você precisa ir por encaminhamento. Então, esse é o segundo problema, que é a Maria Diagnóstico. E o terceiro problema é erro. Erro dos profissionais. Então, temos profissionais excelentes em todas as áreas, não só da área da saúde, mas todas as áreas. Coisa, né, que a gente for fazer. Temos profissionais ruins também, que cometem erros grotescos. Eu já me deparei com erros. Diagnósticos errados, remédios errados. Conduta errada com o paciente. Conduta é o que eu mais vejo. Não, conduta eu acho que é o mais de praxe, né? Que o pessoal fala, né? Nem olhando na minha cara, tipo, não me examinou, mas assim... virose. Ou da área, mas é da área da psicologia mesmo, de erros de conduta com o paciente, de quebra de ética, quebra de sigilo, de uma maneira que não há justificativa. Tudo bem que o que o paciente traz é a forma como ele interpretou a situação, mas existem coisas que você olha e fala assim, pera, foi isso que aconteceu? Foi. Mas foi exatamente... aí às vezes me mostra, eu olho e eu falo, Passou da linha aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá errado, mano. É complicado. Então, a gente tem essa outra demanda. Então, se eu fosse falar os motivos do porquê a gente tem todos esses problemas, eu diria que a gente tem esses 3 principais. A alta demanda, que vai ter sempre, por um aspecto psicossocial também, além do físico. A gente tem realmente todo esse problema dos Maria Diagnósticos, que acabam atrapalhando reais diagnósticos, porque alguns acham que estão ajudando e trazendo informação, mas às vezes não estão, às vezes estão atrapalhando reais diagnósticos e acabam... como é que é a palavra que eu quero? Qual é a palavra que eu quero, DVD? Sobrecarregando? Meio que... não é desgastar, mas é meio que transformar aquilo de uma forma leviana, assim. Não é nada demais, é só isso. Corriqueiro, fazendo de uma forma transforma um diagnóstico, uma doença. Por exemplo, quanto que as pessoas hoje estão entendendo que depressão é uma doença? Mas que antes era frescura, isso é só uma frescurinha. Isso vem por Maria Diagnóstico também. Tá? E também, não é o único, mas também. E a gente tem o erro prático, que é... Aí eu vou ser sincera, o que eu falo para os meus alunos sobre o erro. 2 tipos de erro, gente. Você tem o erro do despreparo e você tem o erro da inexperiência. O erro da inexperiência é normal. Porque você acabou de se formar, você está se formando, você está aprendendo, você ainda está entendendo como funciona. Ok. E o erro da inexperiência resume uma pessoa que vai buscar estudar, que vai melhorar, que vai correr atrás e vai tentar nunca mais cometer aquele erro. Não somos passíveis de perfeição, somos passíveis de erro, na verdade. E ok, mas vai evitar isso o máximo possível. Esse é um erro aceitável. Agora, o erro do despreparo, esse é nojento. Que é aquela pessoa que sabe que precisa estudar e não estuda, que sabe que precisa se especializar e não tá nem aí, que sabe que tá errando, mas não se importa. Ninguém sabe, ninguém vai ver, ninguém vai saber. E aí é onde acontece os pacientes que retornam para todo o processo, ou nunca mais querem olhar na cara de um psicólogo, ou nunca mais querem passar em um processo de avaliação por conta disso. Nossa, é pesado isso. Eu te falei essa questão aí que o Wellington trouxe, né, do convênio e tudo mais, porque, assim, eu, particularmente, se eu não me engano, eu fui ao psicólogo uma vez porque minha mãe me levou quando eu era criança, que ela achou que estava acontecendo alguma coisa lá que eu nem sei o que é hoje. Entendeu? Certo. Ainda bem, né? Não aconteceu nada. Eu acho que eu sei. Era tipo assim, eu era muito introvertido e ela achou que tinha algum problema, eu acho.
Certo. Daí ela me levou pra falar com o psicólogo e eu conversei pra caramba com ele lá e ele saiu da sala falando, mãe, não tem nada, entendeu? Mas tem uma galera que eu acho que procura coisa até na internet, sabe? Porque não tem acesso. Simples assim. Sim. Sabe? E você acha que de alguma maneira isso é válido? Tipo, como que eu posso talvez cuidar da minha mente de uma maneira mais efetiva sem ter muito acesso à informação e, sabe? Em bons lugares, até que eu tenha condições pra buscar algo específico pra mim, sabe? Tá. Porque eu já fiz isso, Acho que muitas pessoas fazem né? isso. Eu acho né? que alguém que tá vendo isso também, putz, acho que eu tô fazendo isso aqui. Daí a pessoa vai lá, como ser menos ansioso. Como não sei o que lá, sabe? YouTube tá aí, ó. Tá aí, dando Psicólogo, ó. Eu gosto muito de uma frase que uma colega e professora dizia que é psicólogo não dá dica. É uma frase dura de ouvir. Caramba, que paulada, hein? É. Ô, louco. Dá uma dica. Eu acho que eu fiz um som de Pato Donald aqui no de paulada. Isso vai dar um excelente corte. Ó a crise de riso, hein? Gente, perdão, eu não sei Segura. fazer som de paulada. Eu sei fazer... Eu não sabia, mas descobri que eu sei fazer o som do Pato Pato Donald. Donald. Mas Eu vamos lá, ia depois tentar de uma frase tensa dessa, eu vou... Nossa, mas isso é interessante, né? Psicólogo não dá dica. Por quê? Aí vem o nosso grande trunfo que as pessoas odeiam, alguns casos odeiam, outras concordam. Depende. Eu não posso generalizar, mas se a pessoa quer realmente, se você quer entender e não se autodiagnosticar, porque isso você não... Sem algum especialista é perigosíssimo. Porque a gente tem um olhar que abrange mais do que só isso que você tá vendo. Então, podemos dizer que você tá vendo isso e a gente vai ver mais, tá? Por isso que a anamnese é tão importante, com contexto, falar com outros profissionais. E aí vai. Bom, ressalvo tudo isso. Pode procurar o DSM. O DSM, ele é uma classificação de sintomas mundial de doenças. Lá eles descrevem as características e critérios que nos baseiam para a gente poder fechar diagnóstico de paciente. Então, outros psicólogos não devem fechar diagnóstico sem consultar DSM. Precisa consultar sim. Precisa estar coerente, porque essa é a linguagem global da área da saúde. Então, o mais recente já foi feito, o DSM, acho que é o 11 que saiu, ou 10, 11. Então é uma coisa que se atualiza a partir dos momentos que as novas análises, novos estudos vão sendo publicados, pesquisas. Vai sendo atualizado anualmente? Normalmente anualmente. Nossa, interessante. Eu nem sabia que existia isso. Nos últimos 3 anos deve ter sido doideira isso aí, né? Não, imagina Mas o cara a gente que faz um teve- relatório disso, Pois né? é. Mas a gente teve um muito bom, esse último que saiu, ajudou a gente a ter uma visão muito melhor em relação ao espectro autista. Interessante. Definiu muito melhor as características e Os as graus, limitações. né? Isso, a gente fala de níveis agora, Ó, mas níveis, ó. e ajuda a gente a ter uma perspectiva muito melhor de como que a gente lida com isso e o que é. Então, a gente tem duas partes, né? O que as pessoas mais conhecem é o CID, que é o que aparece lá no atestado médico. Tá ali, o famoso Esse aí eu CID. Essa é a Um pouco do meu. classificação. Essa é a classificação internacional de doenças. Isso que normalmente funciona dentro dos sistemas de meio que um diálogo, meio que um diálogo entre nós para saber do que se trata. Então, por exemplo, às vezes eu recebia lá no hospital encaminhamento do neuro, ou do clínico, ou do psiquiatra, e ele colocava o CID para mim, com várias interrogações, assim. Então, a dúvida era daquele diagnóstico. E aí, então, eu sabia qual era o meu foco da avaliação. E se realmente iria se comprovar aquilo ou não. Mensagem oculta, né? Interrogação. Às vezes ele Sei colocava lá. mais que um, porque ficava na dúvida porque é aquilo que a gente chegou a conversar aqui um pouquinho antes da gravação também. Tem sintomas que se assemelham em diversas patologias, e eu preciso
delimitar onde e quem que está. E aí a gente faz a testagem para isso, para separar esses mares, né? Deixar bem marcadinho esses terrenos. Então, o CID ele é meio que uma linguagem para eu saber qual é a doença que aquela pessoa tem. Mas ela não me traz detalhamento sobre a doença. Quem me traz detalhamento sobre é o DSM. Nossa, interessante. Então, se alguém quer ter mais informações, procurem o DSM. Tá? Mas nunca deixem de procurar a ajuda de um profissional. Isso que eu ia complementar. Muito obrigada. Senão a galera vai, então beleza, então eu vou lá ver o que eu pareço ali, tenho isso. Porque é o que acontece, são os diagnósticos de TikTok. E isso eu vejo. Gente, Google, teste. TikTok. Aí eu vou falar, isso aqui eu posso falar porque eu dei aula disso aqui e eu trabalho com isso. Não existe teste de internet. Que droga. Teste do Facebook, o teste do Facebook não é de verdade, do TikTok também não. E eu já vi gente, eu vi um vídeo de um cara falando assim, ai, olha, eu vou fazer aqui o teste XYZ pra você, e aí você vê qual que é o seu diagnóstico. Só que era um teste americano. Quando a gente fala de teste, ele tem que estar adequado à população que eu vou aplicar o teste. Eu não posso simplesmente pegar um teste que está baseado na população americana dos Estados Unidos e colocar na população do Brasil, na população do México. Não posso. Eu tenho que fazer a adaptação disso. Além de, esse teste realmente é aplicável para a gente? Ele está dentro da nossa legislação de testes? Ele está cientificamente comprovado? Aprovado pelo nosso Conselho Regional de Psicologia, regional não, Federal de Psicologia? Tem muito critério no meio do caminho, então não faz. É mesmo processo que um remédio passa pela Anvisa, né? Essa questão do teste é a mesma coisa. Precisa, né? E tem toda uma regra, tem toda uma burocracia. Ai, mas isso é engessamento. Não, gente, isso é resguardo científico. É, porque aí se acontece algum chabu, e aí, mas não tinha resguardo científico, vou processar do município até lá em cima. E né? Pode, porque quem aplica teste é perito, pode ser classificado como perito. E você, então, como perito, aplicando o teste, você presta serviço às pessoas. Uma pessoa pode abrir um processo de PROCON contra você. Se o teste não for fundamentado nesses padrões. E aí, o que acontece? Ele vai para um processo e quer saber se você fez certo. E aí vão te caçar até a alma. Ver se você cumpriu com todo o procedimento, todas as regras que aquele teste tem. Não cumpriu, você tá ferrado. Cumpriu, eles vão atrás de quem criou o teste, para ver se o teste foi elaborado e adaptado da maneira correta. E se não, aquelas pessoas vão ser penalizadas. Nossa. É seríssimo. Caraca, isso. A galera tirando vários sites do ar agora. Né? Mas tem uns testes engraçados, vai. Sim, pra brincar, a gente pode brincar. Eu acho interessante, por exemplo, de sintomas. Reconhecer sintomas, eu acho muito legal, muito esclarecedor, para ajudar a pessoa a reconhecer. Isso que eu tô sentindo é ansiedade ou é angústia? Isso que eu tô sentindo é depressão ou é só tristeza? Porque não é a mesma coisa. Acho que isso é extremamente válido e legal, porque isso conscientiza as pessoas sobre como elas se sentem e dá nome aos bois. Mas diagnóstico... Perdão, bati no microfone. Olha o microfone, tadinho, já tá todo torto. Perdão, microfone. Mas desculpa. Perdão ao técnico de som também, que ficou ouvindo os pá. Ei, Giovana. E agora, Giovana? Brincadeira. Mas diagnóstico não se faz sem a pessoa especializada para isso. E se fizer, problema. Legal. Nossa. Temos PROCON para eu acionar aí. E, gente, cuidado com os testes, hein? Vamos procurar aí os meios legais. Mas é interessante, a gente estava falando sobre emoção e sentimento. Há pouco tempo que eu aprendi sobre isso, né? Pouco mais de 2 anos, que a emoção a gente não tem muito controle do que vai acontecer na nossa vida, né? E muita gente não sabe diferenciar emoção e sentimento. O que você tem a dizer sobre isso? Tá, vamos lá. Emoção e sentimento são similares na forma em que elas acontecem na gente, mas são sim diferentes. Os sentimentos, eles têm toda uma classificação, não existe um consenso geral ainda sobre quais são os principais sentimentos.
E as emoções são derivados desses sentimentos. Então, eu posso sentir nojo de uma coisa que eu tenho raiva. Sei lá, eu tô brisando aqui, me acompanhe. Que aí agora vamos relacionar os dois, né? O que um causa no outro. Né? Exato. Então, eles meio que são gêmeos muito, muito queridos um do outro. Agora, sentir é algo inevitável. A emoção, ela vem também junto com uma interpretação do que eu sinto. Então, por exemplo, eu topei o dedo aqui na quina da mesa. Dói, hein? Gostoso. Senti dor. A minha emoção vai ser de tristeza porque eu topei, ou vai ser de raiva porque eu topei, ou vai ser de decepção comigo mesmo porque de novo eu topei. Aí eu vou ter uma interpretação pessoal e subjetiva diferente. Fez sentido? Acho que dessa forma fica muito mais claro. Essa subjetividade aqui, assim. Então, sentir é inevitável. A interpretação, ela pode modular conforme o meu momento. Tem dias em que eu acordo, vejo um dia nublado e acho ele lindo, bonito, me sinto londrina. Ah, estou em Londres. Nunca fui. Se alguém perguntar, nunca fui, mas eu imagino o quê? É assim, eu acho. Meio nubladinho. Aí eu saio cantando Dancing in the Rain. Mas tem dias que eu vou acordar, ver aquele céu nublado e falar assim, caramba, meu, de novo, vou ter que pôr bota, ficar com a calça úmida, que não sei o quê. Guarda-chuva e tal. Ai, que saco ter que carregar. Ai, que dia ruim. Ai, meu cabelo. Ai... Entende? Então, a emoção, ela vai ser volátil a como eu estou, a minha condição e como eu interpreto. Eu gosto de dizer que as emoções também mudam de pessoa para pessoa, mesmo que estejam na mesma situação. Então, por exemplo, digamos que você tenha medo de fogos de artifício porque em algum momento da sua vida você ficou com medo disso, ou porque te aterrorizaram sobre isso. Ou... Já estourei uma bombinha 4 na minha mão sem querer. Pronto, trauma. Temos um trauma. Essa mão aí é sua? É outra. Luke! Mas Comprou a mão. Meu, eu não sei como eu tenho a mão ainda, mas deu uma machucada. Deu uma machucada. Não foi a 4, foi a 2. Foi a 2. Nossa senhora. Mas foi... Então, medo de fogos de artifício. Mas não tenho não, viu? E o DVD não tem. Ele já gosta, acha bonito, enfim. Aí vocês dois estão lá juntos numa festa de ano novo e começam os fogos. Você tá aterrorizado. Ele tá ali tipo, ai, que lindo. Emoções diferentes por uma situação idêntica. Nossa. E aí a emoção causa um sentimento. Não, eu posso ter um sentimento de medo, querer sair daquele lugar. E ele tem a nossa de felicidade porque tá explodindo lá. Exato. Corinthians campeão mundial no final do ano lá. Acontece, nossa, probabilidade enorme. Não vou entrar nesse mérito. São Paulo. Ai, meu pai. É mesmo? Isso aí Lucas. O Lucas. Grande Lucas. Lucas podia estar aqui hoje. Lucas é palmeirense. Ah, tá. Caramba. Lucas é meu marido. É. Mas sim, ele comprou uma camiseta do Palmeiras pra mim. Eu já usei, já fui assistir jogo com ele e tal. Vai ter que apoiar, né? Ele já ofereceu pra comprar uma camiseta do São Paulo pra mim, mas é que os modelos que a gente tinha visto não tinha gostado. Então mas ele não vai num jogo do São Paulo comigo. Pois é. Aí eu vou ter que chamar o DVD. Eu já fui no jogo do São Paulo com o Lucas, hein? Já? Já. É online. Não? Não? Teve um jogo assim, do nada. Ele vai lembrar disso. Teve um jogo do nada, cara, eu não lembro como que isso chegou, eu não lembro se ele me convidou, acho que foi eu que convidei ele. Que teve um jogo das meninas, sabe? Futebol feminino. Sei. No Pacaembu de graça. São Paulo e Palmeiras. Eu falei, mano, vamos. Mas aí ele foi por causa do Palmeiras também. Ele foi por causa do mas Palmeiras. Ele é São Paulino, ele é palmeirense. Ele não foi por causa do São Paulo. A gente ficou na mesma arquibancada e tava meio misturado o negócio, então, tipo, ele tava meio assim, que, né, sei lá. Pode dar briga. Morrer. Mas São Paulo ganhou. São Paulo ganhou com gol do meio campo, velho. Nossa. Uau. Nossa. Vou deixar o link do gol na descrição aí, tá, Lucas? Um abraço. Vai voltando. Enfim. Voltando. Emoção. E sentimento. Eu acho que é interessante a gente entender aqui que aí no trabalho psicoterápico, o que a gente faz? A gente vai entender do paciente o porquê
e como que ele reage às situações. Então, assim, sentir é inevitável. Eu não vou topar o dedo na mesa e falar pro meu paciente, não. Dor é psicológica. Reprime. Dor é psicológica. Você tem como controlar o seu sentimento. Ah, vá a merda. A dor. Se alguém fala isso pra vocês, ele tá errado. Eticamente errado também, tá? Coach também. Então, coach também não deveria falar isso. Não existe isso. Sentir é inevitável. É natural. Você nasce com um pacotinho, o ser humano tem um pacotinho de sentimentos e emoções. E a gente tem aqueles sentimentos que nos fazem bem e tem os sentimentos que não nos fazem tão bem assim. Mas não quer dizer que são sentimentos ruins de ter. Tem gente que tem medo da raiva. Tem gente que tem medo da depressão, da tristeza. Calma, gente, peraí. Você nasceu com ela. Com a depressão não, mas com a tristeza você nasceu. Nossa, isso é profundo, porque você ter medo de um outro sentimento. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque às vezes é ensinado que não pode demonstrar, porque não pode fazer, porque o que você vai fazer vai ser horrível. E aí, claro, vem da forma como eu interpreto, que vem da psicanálise, né? A gente trabalha compreendendo toda essa historicidade do paciente. Então, em algum momento, você foi ensinado que o que você fez foi muito ruim, ou que gerou talvez uma consequência ruim ali naquele momento, e você fala, nunca mais eu posso demonstrar minha raiva, porque olha a consequência que isso aqui gerou. Tem crianças que sentem isso quando os pais se divorciam. Talvez naquele dia tenha feito uma birra ali, aquele momento que a criança tem aquela intensidade emocional, e aí pouco depois os pais se divorciam. Pronto, aquela criança associa, faz, 2 mais 1, 2 mais 2, né? E faz. Não é verdadeiro esse pensamento. Claro que não. E aí, no processo psicoterápico, a gente vai chegar a essa raiz. Nossa, deu pra ouvir o barulho do meu estômago? Não sei. Toda vez eu penso com fome. Não só você. Ele fez um... E eu falei, mano... Toda vez eu penso isso, sabia? Daí eu saio daqui, eu viro pro Wellington e falou... Aquela hora lá você ouviu, mano? O negócio... A gente tá com dá fome, gente. mano. Perdão, mas é que fez um barulho tão alto que eu fiquei... Ai, gente, será que eles ouviram? Eu não ouvi, não. Que bom. Não, mas vai ficar bem legal. Então, assim, a criança, ela vai fazer essa associação. Então, no trabalho psicoterápico, eu vou atrás disso, vou entender a raiz de onde... mas eu vou lembrar, Bárbara, exatamente? Não, tem horas que a gente não vai lembrar exatamente. Mas é muito interessante que dentro do processo de análise com a psicanálise, normalmente o paciente fala assim, nossa, a gente falou um negócio na semana passada e eu me lembrei disso. E ele traz uma memória emocional, uma memória de algo que o afetou e que gerou nele um sentimento. E aí isso se repete. Então, o trabalho é entender essas repetições de comportamento que são resultantes de uma emoção de algo que eu vivi. É muito legal, não é? Mas é fácil fazer isso. Então eu consigo fazer isso comigo mesmo? Não, a gente tem um limite. Quando eu vou para minha psicóloga, eu falo, olha, eu consegui pensar até aqui, isso. Daqui para frente eu não consigo. A gente tem um limite do quanto a gente também consegue se olhar. Porque, como eu falei, você está com uma visão limitada. Então, você precisa que outra pessoa esteja com você para ter uma visão mais aberta. Como é que é a palavra? Ampla. Não é parâmetro, é panorâmica. Uma visão panorâmica. Não tem nada a ver com parâmetro. Tá tudo com para. Parará. Mas sabe o que eu pensei? Sessões de regressão engloba isso aí? Ou não? O processo psicanalítico envolve a regressão. Só que aí existe um negócio que eu tenho medo. Mas regressão, ela não é necessariamente fazer você entrar em um estado quase dormente, hipnótico, e você... Não, é exatamente esse momento do... nossa, me lembrei disso. Nossa, teve uma situação assim, assim, assado. Isso é regressão. O que é sessão de regressão? É que existe um grupo de pessoas que necessariamente criou, junto com a hipnose, o que eles chamam de sessão de regressão. Te coloca em um estado hipnótico para que você acesse informações. Só que, assim, hipnose, aí a gente vai entrar em um buraco de discussões, tá?
Isso aqui pode levantar a bola e ter um assunto sem fim, né? Eu vou apresentar algumas frentes. Com os caras não, hein? Não, eu vou apresentar algumas frentes de discussão, tá? Sim, Freud não foi o primeiro, ele aprendeu essa técnica, mas ele começou a utilizar ela na psicanálise. Então, o início da psicanálise, ele usava a hipnose. Só que o que ele percebeu? Ele tratava do que a gente chama de histéricas, né? Então, era aquela paciente que estava, assim, com sintomas muito agravados. E aí, então, a paciente não conseguia enxergar, ele fazia uma sessão de hipnose e ela voltava a enxergar. No dia seguinte, eu não consigo andar. Então, ele percebeu que estava tendo um deslocamento. E o problema em si não estava sendo resolvido. Ele resolvia no outro dia apresentava outro... Exato. Então ele falou, não vou fazer dessa forma, começou a parar de utilizar. Gente, lembrando que eu tô falando isso de uma forma muito superficial, tá? Para todo mundo entender aqui. E ele para de usar a técnica da hipnose e começa a usar a regressão, que é fazer a pessoa se lembrar do seu trauma, acessar a informação. Por quê? Porque ele teve uma paciente que mandou ele calar a boca. Porque ele ficou falando com ela virou e falou assim, dá pra você parar de falar e deixar eu falar? E ela começou a falar sobre os problemas dela e ele percebeu que depois que ela falou, melhorou. Aí ele falou, dá pra fazer dessa maneira. Dá pra ouvir, ó. Não, peraí. Dá pra então ouvir. Foi daí que surgiu aquela abordagem de chegar lá e ficar calado e a pessoa só falar ou não? Nada a ver, viajei. Nada a ver. Isso daí foi uma caracterização de mídia e de sei lá quem que criou isso. Porque se você pega a obra do Freud, ele conversa com o paciente o tempo inteiro. Entendi. Ele não fica quieto. Isso aí as pessoas falam, não, é psicanálise ortodoxa. Não existe. Olha, caraca. Porque Perdão, pessoas mais velhas que acreditam. Não, é porque assim, a gente vê Nossa, em várias filmes... tretas, né, se arrumando aqui hoje. A gente vê em filmes, né? A gente vê em filmes muito essa abordagem. Em algum momento, o personagem daquele filme tá lá no meio da sala do psicólogo e ele só fala. E é tipo meio como se fosse até uma coisa cômica, né? Em momentos cômicos e o cara não fala nada. O divã, né? Tem o divã, que é uma técnica super complexa, é muito legal, mas não é tão agradável assim. Ela é boa depois de um tempo, que você se acostuma, mas logo de cara não é tanto não. Ficar sem olhar a pessoa e você falar pra você mesmo... Nossa. Dá uma pegadinha. Divã, eu queria ter um divã em casa pra assistir um filme, pô. Toda vez que eu olho, eu falo, esse negócio deve ser mó confortável, eu nunca deitei. Normalmente é muito confortável, né? Nossa, que delícia. Bom, mas nem sempre vão pro divã. Tem momentos em que a gente percebe que o paciente não vai suportar o divã, porque ele não tá com um aspecto psíquico e emocional bem estruturado. Porque sim, estar no divã é uma posição bem intensa. Bem intensa. Que você vai Tem falar gente que já manda sentimento. direto o paciente. Aí depende muito dentro da psicanálise a linha específica que a pessoa tá. Tem gente que manda na primeira sessão. Tem gente... Eu já sou daquelas que eu entendo melhor meu paciente depois eu vou pra essa demanda. Então, só pra deixar um pouco claro aqui pro pessoal que tá ouvindo e assistindo a gente. Então, o divã é aquela sessão que a pessoa deita naquela... Como é que fala? No divã. No divã. Um sofá maravilhoso. Um sofá, né? Essa é a palavra. É um divã. Sofá, divã. Se chama divã. Divã que parece um sofá. E sofá com um encosto de braço só. A pessoa precisa, acho que talvez entender o que é, né? Porque a gente tá falando aqui, eu fiquei, caraca, bugado. Caraca, eu nunca ia imaginar que esse negócio chama divã. Põe divã na tela. Pá. Divã. Buf. Fazer um corte com isso aqui. Brincadeira. Mas assim, esse nível de abordagem para tratamento da pessoa que está com esse problema psicológico, seja lá qual for a patologia dela, a pessoa precisa deitar, sentar, não sei, encostar lá e ela só fala freneticamente sobre o sentimento dela, é isso? Não, o processo da psicoterapia vai ser a mesma. O ponto é que ela não está olhando para o analista. O olhar para o analista... há uma busca e reatividade do próprio analista. Então, busca o analista para interpretar, e aí ele cria as paranoias, óbvio, de como aquele analista está reagindo ao que fala. Então, ter a sustentação do olhar do outro é uma coisa. Quando você não tem, você está literalmente olhando para você mesmo.
Caramba. Então, quando você fala no divã, o analista vai te responder, mas ele não tá no teu campo de visão, a gente fica na cabeceira. Então, o paciente não vê a gente, ele ouve, mas ele não vê. E ele vai falando, e vai falando. E a gente entra quando necessário para fazer uma pergunta, uma intervenção, ou enfim, o diálogo ainda vai acontecer. Só que o paciente não tá falando para mim, tá falando para ele mesmo. Então, coisas que saem no divã são muito mais intensas. Não que não aconteça isso no frente a frente, mas são muito mais intensas do que quando o paciente tá ali na poltrona. Na minha cabeça soa mais honesto com você mesmo, um divã, às vezes. Também. Eles tentam fugir. De vez em quando tem umas fugas ali. Porque para mim, sempre que você chega e conhece alguém, automaticamente você já cria, né, alguns pré-julgamentos e você já tem uma análise daquela pessoa ali. A partir daquilo, você se porta de um jeito A ou do jeito B, né? Sim. É que também, se o cara chega no divã, ele também vai ver a pessoa antes, mas também ele não tá vendo durante. Que o analista, ele é meio anamorfo. A gente não tem... Nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Anamorfo, é sem forma. Caraca, Ele não pode ter uma forma específica porque ele não sabe o que vai chegar... Nem gênero. Pra ser ali naquele momento. Também. Doideira. Então, já fui mãe, já fui pai de paciente durante sessão, porque ele precisava de precisava ou requeria de mim um papel, né, que eu tivesse aquele papel de acolhimento ou de limitação ou, enfim, de qualquer outra maneira. Essa questão, assim, de papel, você se coloca no papel daquele trauma que a pessoa precisa tratar. Por exemplo, eu tenho um problema, sei lá, com, a minha tia, sei lá. Aí você coloca lá a tia... E o sobrinho, tia, não é um mãe, teatro, pai, não? né? Não é um teatro. É muito simbólico, tá? Então, o que acontece a pessoa tá ali contando a situação emocional dela, né? Seja o conflito, seja o desgaste emocional. E normalmente a gente cria as repetições, como eu falei, né? E aí, de repente, aparece a repetição daquele trauma que não está resolvido, não está elaborado. Que é um padrão que sempre apareceu na vida da pessoa. Isso, e aí a gente precisa direcionar aquilo para que tenha uma elaboração. Não necessariamente resolução, porque tem machucado que fica cicatriz. Né? Eu não posso falar, não vai ficar cicatriz, tem coisa que fica. Mas que pelo menos vai cicatrizar agora. Não vai mais ficar uma ferida aberta, você arrancando casquinha toda hora. E ajuda a pessoa a lidar com aquela dor. Acho que uma das experiências mais intensas que eu tive nisso foi um paciente que não tinha elaborado bem um momento depressivo dele. E ele fugia muito e tinha toda uma máscara e toda uma resistência para não cair, né, num processo depressivo. Então, qual que foi a solução analítica? Gerar depressão no paciente. Nossa. Ai, você traumatizou seu paciente? Não. Mas a gente foi, cutucou. Ele entrou em um processo depressivo. E foram semanas, assim, vendo ele na decadência depressiva, para dali a gente começar a elevar. E é meio assustador o impacto que a gente tem com um paciente nesse sentido, porque você olha e fala assim, não, pera, eu lembro quando eu tava na faculdade, e eu virei pra minha mãe, acho que no 3º ano, e fiz assim, mãe, eu vou ser responsável pela condição emocional das pessoas. Aí ela filha, para isso que você tá estudando. Eu, não, mãe, você não entendeu. Vamos de novo. Eu vou ser responsável e é uma responsabilidade que tá ali sobre nós. Um peso que... É um peso gigantesco. Quando caiu a sua ficha, né? Que aí eu falei, não, pera. Eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido com este peso e esta profundidade. E aí, quando caiu ali a minha ficha, foi quando eu falei, não, eu preciso melhorar um pouco aqui. E aí fui correndo o meu caminho. Então, quando a gente encontra pacientes em situações bem agravadas emocionalmente, é importante a gente saber qual é o papel. E eu vou ser sincera, o maior desafio do psicólogo eu não sei o que o paciente vai falar na sessão. Pode ser sempre qualquer coisa, surpresa, né? Nossa. Então, eu posso estudar, e é importante, sim, é importante que vocês estudem. Deixando bem claro, continuem estudando. Tripé analítico, análise pessoal,
supervisão e estudo, por favor. E se não tiver, alguma coisa vai cair desses 3. E aí, então, mesmo que você estude, o paciente pode trazer um assunto completamente diferente na sessão seguinte. E você vai ter que encaminhar ele a partir daquilo. Sem tédio no trabalho, hein? Teoricamente. Não sei, mas né? Mas que eu pensei, tem psicólogo que faz isso na sacanagem de colocar o paciente em determinados lugares, você acha? Deve ter, né? Como assim? Tipo, você falou que induziu a depressão na pessoa. Ele foi um caso muito específico, claro. Mas na hora eu pensei, será que tem alguém, um profissional que consegue fazer isso pra amarrar a pessoa, sabe? Faz sentido? Faz sentido e eu realmente espero que não. Doideira, né? Já pensou? Se alguém conhecer alguém que faz isso, pode denunciar no CRP. Verdade. Eu acho que, eterno, né? É que nem a gente estava falando. Assim como todas as profissões, né, tem pessoas boas e ruins. Eu acredito que em todos os lugares, cara. Eu não duvido. Assim, na humanidade, a gente não pode duvidar de nada. É assim, um caso bem genérico, né? Que nem aquele, sei lá, eu conheço pessoas que ficou, 10 anos com o aparelho nos dentes. Porque o dentista amarrou o cara pra ficar 10 anos com o aparelho no dente. Dentista, mecânico. Então, eu precisei usar aparelho por 5, 6 anos. Então, mas assim, você vê que em alguns casos, você vê Tem que casos que precisam, Não, meu sorriso não foi aparelho, gente. O meu aparelho. Foi aparelho. Mas assim, todos os pontos da vida, todas as pessoas têm as partes boas e ruins, a profissão, e assim vai, né? Faz parte. É interessante você falar isso, que a dualidade da vida ela é uma coisa que muita gente parece que entende, mas não entende. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero que as coisas deem certo, eu quero as coisas boas. No caminho, não é uma bifurcação. Você escolheu certo e as coisas boas aconteceram, ou você escolheu errado e as ruins aconteceram. Não, todas as escolhas vão ter consequências boas e consequências ruins. Por isso que a gente fala, analise os prós e contras. Porque quando eu analiso isso, eu vou saber qual é o contra que eu banco. Isso aqui eu suporto, isso aqui eu aguento. Eu não tenho como fugir do desprazer. O desprazer vai existir na minha vida sempre. Aí eu vou puxar um negócio muito legal de um anime que eu assisti. Anime, não sei se você chama de anime ou de animação. Que era do Castlevania, que tem na Netflix. Não assisti ainda. É muito legal. E tem uma cena específica, sem dar muito spoiler, mas tem um personagem lá que ele tem um senso de justiça bem, assim, apurado. E ele tá sendo ajudado por um velho pirata, que parece ser uma pessoa com uma certa sabedoria interessante ali, né? Meio velho, meio pirata, mas sábio. E ele fala assim, então, meu jovem, né? O que você tá fazendo? Por que você tá precisando da minha ajuda com tudo isso, né? E ele fala, eu vou extinguir todo o mal da Terra. Aí o velho pensa e fala, senhoras, mas se você eliminar todo o mal, você também vai eliminar todo o bem. E eu achei aquilo sensacional. Falei, finalmente alguém falou isso. Porque a balança da dualidade é uma balança. Eu preciso de 2 elementos. Se eu tiro um, não tem equilíbrio. E o outro se torna irrisório, se torna algo... Inércia. Nada. Exato. Então, eu quero só alegria na minha vida. Você vai ter que ter tristeza para você ter alegria. Claro, não tô falando que eu quero que todo mundo tenha problemas na vida ou passe por situações, mas vocês vão ter. Isso é inevitável. Eu lembrei de uma frase, a dor precisa ser sentida, né? É o que a gente tava falando aqui. Tipo, não tem como a gente crescer sem dor. Essa é a verdade. A gente veio pra cá falando do Clóvis, né? Sim. Eu lembrei de um não sei se palestra, o que era, que ele fala daquilo que a gente já falou também, sobre a gente sempre querer estar num lugar futuro, né? Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. E a gente deixa o presente passar. Exato. Né? Deixa de buscar a felicidade e até entender a tristeza, né? Como a gente tá falando agora, no hoje, né?
Então, eu sinceramente, eu não parei muito já para pensar nisso, sabe? Mas eu acho que, eu concordo que você falou, precisa ser sentido e tudo que acontece, você pode aprender alguma coisa, né? É interessante aqui alguns pontos. Concluindo, então, essa parte de emoção, emoção, sentir é inevitável, mas agir é uma escolha. A nossa ação é uma escolha. E aí é o grande pulo do gato, né? Porque tem horas que é difícil não agir de uma maneira, porque eu tô tão acostumado ao molde de ser e existir daquela forma que mudar me gera engasgo. Então, por exemplo, a vida inteira você aprendeu que isso aqui era rosa. Aí você passou na psicoterapia e você aprende que isso aqui é verde. Nossa. Se eu tampo e mostro, eu falo, que cor é essa? Você vai fazer verde. Você tem um engasgo e tudo bem ter o engasgo. Vai fazer parte de você. Nada do que é criado na vida mental se apaga. Isso foi uma coisa que Freud falou. E a gente segue a partir disso. E por isso que ele não chama de reescrever a história, ele chama de ressignificar. Que é mudar a maneira que eu vou me emocionar com aquela situação, ou interpretar aquela situação conflituosa. Com isso, a gente entra num ponto interessante. Dentro disso que o Clóvis falou, vou puxar e trazer dos termos psicanalíticos. A gente chama de onipotência, que religiosamente a gente já ouviu falar, né? Deus é onipotente e já aviso, é só ele, vocês não. Só Deus. Para quem acredita, né? E aí a gente tem potência e impotência. Essas duas são reais. Essa aqui é idealizada. Meu desejo, minha expectativa, tá tudo aqui na minha onipotência. Então, o sonho de estar lá, o desejo de chegar lá, mas eu preciso lidar com a minha dualidade, do que eu consigo e do que eu não consigo. Para materializar de alguma forma, sim ou não. O seu caminho até o seu desejo. O ponto é que tem gente que vive só no desejo. Ansiedade. E é uma ansiedade, mas também é um aspecto de onipotência que coloca você ali de eu sou isso aqui. E aí, quando você não consegue, você se frustra, você se considera menos. É aquele famoso aluno que tira 9 e fica triste. Nossa. Aí você fala, meu amigo, é 9. Não, mas eu estudei para um 10. Eu entendo a frustração, mas, cara, por que você precisa eliminar toda a tua conquista? Porque o não suficiente aí a impotência te puxa, né? Eu não sou bom, eu sou um ser horrível. Sei lá, tem paciente que eu até brinco, faço essas caracterizações, tipo, eu sou horrível. Sai dessa! Não, cadê isso? E a potência, coitada, ela é ali castigada o tempo todo, porque a onipotência se acha no desejo de castigar a gente. E fica ali, você é falho, eu disse que você não ia ser capaz. Agora esse eu consigo fazer. Não saiu o pato agora, viu? Não. Chicote eu sei. Nossa, é muito interessante. E aí a gente, então, trabalhar com... então eu não posso ser onipotente? Depende. Depende. Essa palavra depende, ela tem muito poder na questão de... exemplificar as coisas, né? Porque eu não posso tirar o sonho de uma pessoa, eu não posso tirar a ambição. Imagina eu tirar a criatividade de um ser humano, eu mato uma criança. Exato. Eu preciso disso, eu preciso da onipotência. Mas ela não pode ser a única força que eu tenho. Minha força não pode estar nela, tem que estar na potência e no reconhecimento da minha impotência. Então, é a famosa escada. Eu preciso fazer degrau por degrau. Isso, é degrau por degrau. Então, saber que você agora está aqui. É uma impotência não estar lá, mas não quer dizer que você não possa construir o próximo degrau. E depois o próximo degrau. A sua potência evolui sempre e você castiga ela sempre. Ela trabalha pra caramba, coitada. E digo mais, às vezes a gente deixa outras pessoas castigar, porque às vezes a gente fala para algumas pessoas o que não deveria ser falado.
Também, né? também. E aí as pessoas vão lá e... Você não vai conseguir. Aí vem um gancho legal. Quem é você? Onipotência adora uma prima dela. Quem é essa prima? É um primo, É um primo. enfim. Que é Narciso. Ah, não. Deixa eu ir ali. Ah, é. Ah. Aí é tenso, hein? A onipotência e o narcisismo, nossa, eles se amam. É uma relação assim. Parceirinhos. São. E eles adoram ser tóxicos, como algumas pessoas chamam, ou não saudáveis. E aí é onde o bicho pega. Que aí as pessoas com personalidade narcísica são extremamente onipotentes. Extremamente. Não existe nada e nem ninguém que vai parar elas de pensar e agir dessa forma. Não, porque você não tá à altura. Nossa, que doideira. Você não tá à altura dessa onipotência. Nossa, pesado. Eu tive um paciente narcísico, depois de uns 3, 4 anos que eu já estava atendendo ele gostava de dar presentes todo final de ano. Só dá uma pincelada do que é o Narciso, pra quem não... Narciso, tá, vamos lá. Esse é um termo que, pasmem, vem da psicanálise. Olha só. Olha. Uau. Freud, ele gostava muito das tragédias gregas. Porque as tragédias gregas, assim como as parábolas bíblicas, são histórias que contam sobre situações daquele dia a dia, a capacidade de entender alguma situação. Depois a gente tem Shakespeare, também com outras crises emocionais, e a gente vai. Mas tudo envolve emoção e sentimento e como a gente reage a isso. No caso de Narciso, na história ele eu não lembro de quem necessariamente ele é filho, mas ele era um homem muito belo, muito bonito, e tinha sido dito por um oráculo para a mãe dele que ele nunca poderia ver a própria aparência porque isso iria matá-lo. Então ele não sabia que ele era bonito. Ele não sabia, ele era super bobão, inocentão, assim, tipo, vida bonita, E aí uma ninfa da floresta se apaixonou pela beleza dele e tentou ficar com ele, mas ele não entendeu a cantada. E ele meio que falou assim, não, não sei o que você quer. Meio que assim, vamos sair, vamos para um lugar mais assim. Aí fala, a gente pode sentar ali, entendeu? Sabe, é aquele momento que você quebra o clima. Então ele quebrou o clima com essa ninfa. Nossa, os historiadores vão me matar. E aí ela vai pra, acho que era, não lembro agora, enfim, mas ela era que cuidava das ninfas e chora as pitangas pra ela e ela fala assim, eu vou matar esse menino, como ele pode ter rejeitado a minha garota? E ela faz ali uma fonte de água que Narciso olha, vê a própria imagem. E ali ele paralisa e fala, nossa, que ser bonito é esse aqui. Aí existem 2 finais, né? Um é em que ele morre de inanição, olhando a própria imagem. Inanição se não comeu, não dormiu, não fez nada, morre ali, desidratado, com fome. E o outro é que ele se afoga. Então tem essas 2 possibilidades de morte aí de Narciso. Que então ele tem essa paixão, esse amor avassalador por ele mesmo. E esse processo do amar a si mesmo num aspecto excessivo. Então Freud pega essa história e traz a conceituação narcísica. Todos nós temos características narcísicas. Sim, temos. Normal, precisamos. Existe um momento da nossa infância em que eu percebo que minha mãe, não somos um só. Eu sou só mais um no mundo. E aí eu fico lá no meu desespero de um ser que mal sabe andar, que mal sabe falar, e como é que eu vou viver? E aí vem o narcisismo, que é reforçado pelo comportamento dos nossos pais e de outras pessoas. Não é culpa dos pais do narcisismo da criança, mas enfim. Mas tenho esse reforço de falar, não, você é muito importante pra mim, eu amo você, olha o que você consegue, parabéns, você conseguiu. Aí a criança fala, eu sou bom, eu sou importante. Aí vem a onipotência, eu consigo então fazer isso, tá? E aí vai aquele mini ser humano que domina uma casa inteira, né? E não tem doses dosadas de frustração. Não, agora não. E tem isso, claro, a ver também com todo o desenvolvimento neuronal dele, das áreas do cérebro que ele usa para poder lidar com isso, e aí vai toda uma característica. Bom, explicado isso, quando Freud fala então do narcisismo, ele fala sobre esse amar a si mesmo. Só que o narcísico, num aspecto mais clínico,
que aí é um aspecto patológico, se a gente fosse chamar assim, é quando essa pessoa ela não tem desejo por mais ninguém além dela. Então, qualquer relação com outra pessoa é uma relação objetal. Você é um objeto para enaltecer a mim mesmo. De extrair qualquer benefício, para que me glorifique, próprio. Me faça bem e me deixe aqui, né? Eu falo que é biscoito. Que é biscoito, então tá. Então, aí é aquela pessoa que vai manipular, que vai te usar. E você, quando percebe, nota que você fala, nossa, mas eu fui só um objeto. Foi, porque é a capacidade de relação que essa pessoa tem. Isso é pesado. E aí eu tinha um paciente narcísico e eu tava atendendo ele há uns 3, 4 anos. E ele gostava muito de dar presentes no final do ano. Sempre dava. Eu tô falando no passado que, infelizmente, esse é um paciente que eu não tenho mais, ele faleceu. E ele me deu um livro, Introdução ao Narcisismo. Nossa, como assim, meu? Ele sabia. Ele sabia que ele era. Tá, peraí. E ele me deu. Não, isso foi de 0 a 100 é muito rápido. Peraí, voltei. Ó, você atendeu. Eu já o atendi há uns 3, 4 anos já. Tá, mas assim, ele buscou você por outras situações. Ah, entendi. E a gente, em análise, notou essa característica, levei, a gente... Você falou pra ele, ó, você... Sim, a gente fala, tem coisas que a gente fala, olha, Entendi. Você tem essa característica de comportamento que se chama assim, isso significa isso, isso, isso. Por isso que isso estão acontecendo. A gente explica para o paciente, é importante que ele saiba o que está acontecendo com ele mesmo, né? E aí ele sabia, e ele falou assim, né, eu já sabia. Quando eu contei, eu sabia, ok. Continua. Vida que segue. Vida que segue, porque é mesmo a vida que segue. Isso é uma característica dele, não vai mudar. Mas assim, não tem como a pessoa mudar isso? Tipo, porque assim... É uma constituição dela, de funcionamento. É possível essa pessoa cair na real e falar, eu preciso mudar? Ou essa pessoa ser assim em graus maiores ou menores até o resto da vida? Pelo que eu entendi, depende do nível, né? Depende do que a pessoa quer. Se ela quer mudar... Se o nível é ruim... Porque você falou que todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, mas aí tem as pessoas que já tornam isso clínico. Então. Que aí são as pessoas que têm este movimento de relação emocional. Né? O cara pode entender que precisa mudar, ou ele tem aquilo e tudo bem. Porque assim, o narcisista, ele sabe que ele não é perfeito. Ele tem o que a gente chama de ferida narcísica. E mexer nisso é quase que enlouquecer a pessoa. É muito pesado para ela, porque algo aconteceu de tão traumático que ele não encontrou outra maneira de existir a não ser ele se amando. Então, é um evento traumático. Aqui a gente pode criar várias situações, mas para aquela pessoa foi. Então, mudar isso é muito para quase impossível, muito difícil para quase impossível. Então, a proposta da psicoterapia não é mudar uma pessoa, mas é fazer ela se entender e saber como reagir e agir de acordo com aquilo que ela tem. E a escolha da pessoa de manipular ou não é um juízo de valor que eu não tenho em análise. A parte moral... A única parte da qual eu tenho responsabilidade ética é se aquilo pode prejudicar ela ou outras pessoas. Caso de suicídio, caso de homicídio, Aí sim há uma abertura no código de ética do psicólogo para que eu faça essa quebra de sigilo. Mas pode ter alguma possível intervenção familiar, vários pontos. Mas aí não significa que eu vou abrir tudo que aquela pessoa falou. Não, eu vou falar sobre este aspecto específico, porque aí precisa. Tanto que se um juiz pede um laudo para um psicólogo e está acontecendo um julgamento que está público, a gente só libera o documento desde que aquele documento seja privado apenas ao juiz. A gente não libera laudo psicológico para ser aberto público, não é. E não pode, legislativamente não pode. Então tem muitas regras nesse sentido. Mas a pessoa que tem o narcisismo, ela pode viver bem. E pode escolher se ela vai criar relações objetais ruins ou não.
Mas tudo parte de um princípio que é independentemente de uma pessoa narcísica ou não, que é o desejo de fazer uma sessão de psicoterapia. Só vai para terapia quem está preparado. Porque a gente vai cutucar, a gente vai mexer, a gente ouvir vai... tudo que não quer, né? Não só o que não quer, mas ter que reconhecer, você vai ter que falar. Tem pacientes, tive uma sessão recentemente que uma paciente falou uma coisa que eu olhei para ela e fiz assim, foi a primeira vez que você falou em voz alta isso, né? E ela falou, foi. Então, tem coisas que é difícil para a gente lidar. Então, eu falo para os pacientes que é uma relação de amor e ódio. Tem dias que você me ama, tem dias que você me odeia. E vai ser assim, porque tem dias que eu vou te cutucar no calo e tem dias que eu vou te acolher um pouco mais. Depende de cada situação, depende de cada demanda. Por isso que o depende é o nosso maior trunfo, assim, porque eu vou olhar e falar, não porque eu já conheci casos diferentes e eu não posso dizer que é exatamente assim. Num resumo, assim, o narcísico, ele, falando... não muito superficial, mas falando assim um pouco mais simples, pode ter uma relação boa com um narcisista, mas depende da pessoa, depende do quanto essa pessoa, esse narcisista está... como é que eu posso dizer? Não apto, não é a palavra que eu quero. O quanto que ele está disposto também a lidar com os aspectos narcísicos dele. Nossa, é doideira, porque eu fiquei pensando assim, que é o mais difícil, na verdade. Eu acho que é uma utilidade pública, conhecimentos sobre isso, porque às vezes muitas pessoas são vítimas desse tipo de pessoa, não sabe que é vítima, vai descobrir quando a sua vida provavelmente já foi destruída, tanto talvez, mas pode acontecer, financeiramente ou emocionalmente, socialmente, com certeza. É porque assim... O narcísico adora destruir o social da pessoa. Destrói o social, o financeiro e o emocional. E aí quando a pessoa percebe, já tá nos cactos, né? O financeiro, normalmente, ele que assume. E aí ele fala que você não vai viver sem ele, porque você financeiramente depende dele. Nossa, essa frase é bem narcisista mesmo, né? Se eu fosse você, eu fugia. Então, assim, de novo, o narcísico pode ter uma boa relação, desde que ele esteja disposto. E não há nada e nem ninguém que faça isso. Porque o desejo de mudar tem que vir da pessoa. Então, não, gente. A pessoa que promete que vai mudar não é o desejo dela de mudar, é a manipulação. É mais uma das formas de estender mas ele foi para continuidade. Análise. Conheci paciente narcísico que foi para análise e que, no fim, era uma forma de manipulação daquele relacionamento. Então, assim... E ele chegou lá e falou, só tô aqui, praticamente só faltou falar isso, né? Só tô aqui porque... Não é tão descarado. Eles na verdade, eles não gostam de ser desmascarados. Desmascararam, é o que eu falei, é cutucar a ferida narcísica. E isso... Desmascarar um narcísico é tão tenso, é tão louco, assim, que a pessoa que sofre, né, da manipulação direta, sente que ela tá louca. E ela é dada como louca pelas pessoas ao redor. Eu tava contando para vocês desse relacionamento que eu tinha tido com uma pessoa narcísica. Hoje eu consigo entender que tinham características e traços narcísicos também, além de outras características, mas... Eu me lembro que quando eu desmascarei, porque a gente terminou, eu comentei com vocês, né? Por 1 ano ele me seguia, o apelido dele entre meu grupo de amigos era o Sombra. E quando ele criou uma mentira assim, e era uma coisa que era muito louca, eu não podia impedir ele de subir num ônibus, de entrar numa loja, de entrar num shopping, de andar numa rua. E se eu falasse, para de me seguir, mas eu não tô te seguindo, eu tô indo pro mesmo caminho que você. Então você olha e você fala... Nossa, que bizarro. Você não consegue. É realmente difícil sair de uma situação dessa. E foi praticamente 1 ano. E várias historinhas, várias mentiras. Então, literalmente, essa pessoa tentava sentar perto de mim e falava sozinha, porque eu não queria falar com ele. E ele falava, tudo bem, eu falo sozinho. E eu me lembro de uma situação bem crítica, assim, que eu não tinha tido aula aquele dia, eu tava na época da faculdade ainda, e eu tava esperando uma amiga minha que a gente voltava juntas pra casa. E aí eu sentei num barzinho ali perto da faculdade,
e eu tava escrevendo TCC, e ele tava comigo, e ele falou assim, ai, não sei o que, falando. Eu olhei e falei, eu não vou conversar com você, eu vou escrever meu TCC. Pus meu fone e fui escrevendo TCC. E quando eu olhava, às vezes, pra ele, ele tava falando sozinho. Nossa, doente total. Caramba. E aí, a gente saía de lá e as pessoas achavam que eu era mal-humorada, que não queria ele por perto, porque ele tava conversando comigo, eu tava ignorando ele, que eu era ruim. Nossa. Mas eu não queria ele por perto. Tipo, sai, desgraça. E quando ele criou uma mentira, tinha criado, ia dar 1 ano que meu pai tinha falecido. E aí ele veio com a história de que o pai dele tinha falecido. Só que ele criou assim, do nada, a história. Aí eu fiquei olhando. Aí, não, que meu pai morreu e tal, e não sei o quê. A gente, tá, mas isso aí, um grupo, né, de pessoas ali. E sua mãe? Isso porque ele tava andando do meu lado rindo. Quando uma pessoa conversou com ele, ele mudou o rosto. E começou a contar essa história. E aí, não, e sua mãe? Ai, minha mãe, quando viu a notícia, passou mal e morreu também. Era tão absurdo, hoje eu contando pra vocês, é absurdo, mas na hora as pessoas estavam acreditando. Nossa. E eu olhava assim pro grupo, e eles acreditando, e eu olhando, e eu assim, gente, vai dar 1 ano de morte do meu pai. Olha a história que ele tá criando. Olha que golpe emocional que ele tá me dando. Porque era na mesma semana, ia dar 1 ano. E nossa, eu lembro disso assim, que eu fiquei olhando com uma cara tipo... Deixa eu fazer pra cá pra vocês verem. O que você tá fazendo? E eu olhei pro grupo de amigos e falei assim, gente, vocês estão acreditando nisso? Aí um virou e falou assim, ai, Bárbara, para de ser fria, você já passou por isso, você sabe como é. Aí eu, por isso mesmo, eu sei como é e não é assim. E aí no fim ele tinha sido expulso de casa pelos irmãos. E assim, uma história bizarra. Aí eu cheguei em casa. Pensando nisso, uma das minhas amigas ali daquele grupo virou e falou assim, tá estranha essa história, né? Eu falei, que bom que você... Nossa, percebeu. Depois de 1 ano você sofrendo. Que bom que você percebeu, né? Porque se eu falasse mal dele, eu era tida como a que tá com remorso, que tá querendo voltar, porque provavelmente ele falava isso, sei lá. Enfim, no resumo a gente trabalhava na mesma empresa. Nossa. E eu trabalhava no RH. Nossa, que enrascada, hein, bicho? Não fiquem com pessoas na mesma empresa. Caramba. E eu trabalhava no RH. Aí eu fiz, tá. Demitido. Tenho acesso aos dados. Eu sei que eu quebrei uma ética aqui, mas eu fui, peguei e liguei pra casa dele. Quem que atendeu? O velho. Nossa. O pai dele. Nossa, bicho. E aí eu lembro que eu cheguei na faculdade triunfante à noite. Peguei o papelzinho com que eu tinha anotado o telefone e falei, pode ligar. Eles ligaram e descobriram. E aí foi minha nossa. Só que eu também não parei aí. Eu falei para os pais dele o que ele estava dizendo. Eu falei para os irmãos dele o que ele estava dizendo. E aí no dia seguinte ele veio me procurar lá no escritório. A gente ficava em prédios separados, mas ele veio me procurar com a história de que ele tinha descoberto que ele não era filho dos pais dele e que ele tinha descoberto que os pais biológicos que tinham morrido e que os irmãos biológicos tinham expulsado ele de casa. Olha... Surreal, né, mano? Nossa. Não, gente, peraí. Sim, isso aconteceu comigo. Caraca. Comigo. Não. Cara, o cara não assume que mentiu, velho. Daqui a pouco você me fala quem é, tá? No off. No off, fala. Pra não alastrar essa porcaria no mundo. Não. Coitado. Não preciso. Mas não precisa, mas... Nossa, então, velho. esse é o nível... Assim, agora contando pra vocês, eu não pareço louca. Porque agora eu tô dando pra vocês todo o contexto. Na época, eu era louca. Eu era tida como louca. Não, porque você tá indo além, porque você tá paranoica, porque você não sei o quê. E você é tido como louco. E você olha pra aquilo e você realmente se questiona. Ainda bem que eu tinha uma analista maravilhosa na época, a Tati. E eu lembro que eu conversei com ela e ela... Normalmente a gente não é tão enfático assim com os pacientes, depende da situação. Mas ela virou e fez assim, Bárbara, se afaste dele imediatamente.
Foi tão enfático dela isso, eu lembro até hoje, que eu olhei e falei, tá bom. Então, pessoas narcísicas têm um poder de destruição enorme. Eu fui destruída do meu ciclo de amizades naquela época. Eu sei que algumas daquelas pessoas ainda têm, em algum nível, contato. Eu não sei em qual grau, também não procuro. Mas tem, e eu até acabo sendo um pouco mais distante por conta disso, porque eu não quero ter nenhum contato. E com o narcísico você precisa se afastar totalmente. Ele não vai se afastar de você. É você que tem que se afastar. É você que tem que fechar e bloquear e excluir. E é você. Nossa. Eu acho interessante a gente ter chegado nesse ponto, porque eu acho que todo mundo, até quem tá vendo, né? Tem muitas pessoas assim na nossa vida, né? Gente que se aproxima dessa maneira e que tem essas características. E eu falo porque aconteceu comigo, eu sei como é que é, e às vezes você fica... às vezes não tá nem no meio de alguns amigos. Às vezes é uma relação entre duas pessoas apenas. Mas aí parece que esses amigos surgem na sua cabeça e você fica ali remoendo. Pô, mas eu tô fazendo isso com o cara, sabe? Pô, eu podia fazer de outro jeito. Sendo que você tá completamente sendo, assim, acabado dentro daquela relação. Você tá apanhando muito e você continua ali. Então é bom a gente ter chegado nisso até como conselho, né? Pra gente cuidar da nossa mente, é o que a gente tá falando aqui. A gente trouxe você aqui justamente porque a gente tem esse contexto de se tornar um faixa preta na vida. E isso é muito importante porque não é só falar de negócio, não é só falar de dinheiro, porque tudo vai começar na gente, né? Sim. Então... Eu vou dar uma orientação. A gente não dá dica, mas a gente orienta. Opa! Vai. Fica aí a orientação. Se por acaso alguém estiver com algum aspecto emocional além do limite de capacidade de suportar, que a qualidade de vida tenha se alterado, ou que notou que está em um relacionamento e que esse relacionamento tem traços e características de um relacionamento narcísico, em que você não tem mais autonomia, você não mais pode existir ou ter opinião por si mesmo, tem que ser apenas ao agrado e ao bel prazer do outro, você não tem mais prazer, só o prazer que o outro te dá, e não porque você se dá prazer. Procurem ajuda, né? Não... mas os meus amigos vão me taxar de louca. Que taxem. Eu tive pacientes que tiveram relacionamentos assim. Tem lugares que talvez as pessoas ainda me odeiem, porque essa pessoa narcísica criou um universo ali e que eu sou um demônio naquele lugar. E seja até jurada de morte. Eu vou falar o que eu... Não, eu tô aumentando. Tô aumentando. Que seja até jurada de morte, mas... Vou falar o que eu falava para alguns pacientes, me usa de escudo. Me usa porque eu não tenho medo. Eu não ligo de ser taxada de louca. Eu já fui. Eu sei o que é. Então não tenho problema nenhum de me acharem louca, imatura, ruim. Isso não é o problema para mim. Então, a principal coisa que vocês precisam, para quem precisa de ajuda, é procurar um profissional bom, que você se sinta bem, que te acolha da forma que você se sinta à vontade de falar sobre aquilo que te aflige, e que, se for um relacionamento narcísico, que você tenha uma rede de apoio. Felizmente, eu tive essa minha amiga que acreditou em mim na época. Eu tinha a minha própria psicóloga, que era minha grande, né, fonte ali de apoio. E aos poucos eu consegui ir retomando e fui vivendo minha vida. E consegui depois fechar e cortar qualquer relação que eu pudesse ter com essa pessoa. Então, é um caminho difícil, não é fácil, dói, como qualquer outra coisa que a gente se desapega vai doer. Mas é importante que você consiga ser por você
e para você. E isso não é egoísmo, isso é viver. Depois de você, que você cuida do outro. Verdade. Nossa. É isso aí. Nossa, muito bom. A gente aprendeu muito. É uma pena que o tempo tá acabando, né? A gente podia falar de mais assuntos. Assim, dá assunto não dá pra achar que a gente vai vir falar sobre a mente e falar tudo em 2 horas. Não dá. Falar sobre anime, seu zoeira. Brincadeira. A gente pode marcar outro dia falar de animes, análise de animes, mas eu tenho uma pessoa pra indicar pra vir aqui e ela adoraria vir. Show de bola. Mas assim, Bárbara, muito obrigado. Hoje eu aprendi muitas coisas e me veio muitos insights na minha mente aí, acho que como levar a vida, como pensar, como tratar as emoções, lidar com os sentimentos, né? É um bolo aí. E tem muita coisa que precisa melhorar no SUS, sim. Tem muitos de nós, né? Todos nós precisamos melhorar na parte também de lidar com sentimentos, emoções. Eu acho muito importante isso. Tenho aprendido, como eu te falei, durante esses últimos 2 anos aí, eu fui descobrir coisas que eu nem sabia que eu tinha, né? E as pessoas em casa, né, que estão nos ouvindo também, às vezes tem essas dúvidas, né? Como funciona toda essa questão psicólogo, psiquiatra, a gente sabe todos os problemas que o nosso país tem, mas assim, esse conteúdo aqui é justamente para ajudar essas pessoas, né? Então, tudo que você falou com certeza elucidou bastante o que as pessoas precisam fazer, onde elas precisam buscar ajuda, que é uma ajuda profissional de confiança, poder falar abertamente, que seja acolhida, né? E começar o seu tratamento, não ser uma Maria... Como é? Diagnóstico. Maria Diagnóstica, né? Diagnóstico. Assim, as dificuldades da vida vai ter, gente. Sem as dificuldades, assim, não tem como a gente crescer, né? E se for por caso clínico mesmo, vai ser diagnosticado com um bom profissional, seja na parte da psicologia ou da psiquiátrica, né? É isso aí. Mas obrigado, gente. Foi nada. Obrigado, Bárbara, por você estar aqui com a gente. Infelizmente, já estamos terminando. Sim. Você tá tocando quais projetos? Você quer dar algum recado para alguém? Onde te encontrar, talvez teu serviço? Tá. Fica à vontade. Como te encontram? Como te buscam? Neste momento, eu tenho o meu Instagram profissional, podem me procurar, depois eu posso mandar, eles colocam na descrição, Mas acho que qual fica mais arroba? Fala aí que fácil. tem gente que só tá ouvindo. Só ouvindo, só A gente tá lavando louça agora. Peraí, deixa eu ou passar. Às vezes tá no ônibus, ou tá Aqui, correndo. exato, o arroba, peraí, o arroba do meu Instagram é o psi, de psicólogo, PSI, B, Vase Miranda. Vase é V de vida, A-Z-I, Miranda. Show. Psi, B, Vase Miranda é o meu arroba profissional, pode mandar lá. Eu ainda tô num projeto meu pessoal de arrumar ele e mudar a minha identidade, porque recentemente, enfim, encerrei um outro projeto, então tô caminhando ali ainda. Mas podem me procurar por ali. Show. Ou se alguém for aluno da Unip, a gente se encontra por aí também. Nos corredores. Nos corredores. Nos corredores da faculdade. É isso aí. Obrigado, viu, Bárbara, por sempre estar disponível para tantas dúvidas minhas. Eu mando as mensagens para ela do nada, perguntando os negócios cabeludos. Manda. Mas é isso só. Obrigado mesmo. Alguma consideração final? Alguma coisa a mais? Você, meu amigo? Algo mais? Só isso, gente. Por favor. Cuida, gente. Siga @Black Belt Podcast. Siga a Bárbara no Instagram. Obrigado pelo apoio de vocês. Se inscreva aí no canal. Comenta o que você achou, né, desse episódio e dos próximos que virão também. É sempre bom você poder comentar. Sim. A gente está aqui para trazer essas discussões, esses temas para poder melhorar a nossa vida, né, e melhorar a vida de todos vocês, com certeza aí. Isso. E usa as publicações desse conteúdo aqui para deixar sua dúvida, talvez. Compartilhar Se quiser momento. um parte 2 também aqui, fico à disposição também. Você quer que a Bárbara volte aqui? Coloca aqui embaixo. Quer? Comenta aqui. Que ainda tem muita coisa para falar. Tem. Mas é isso, pessoal. Segue a gente, como o Wellington falou. Instagram, no YouTube também, muito importante para ajudar o projeto a continuar funcionando, tá? Aí para frente, chegar cada vez mais longe para abençoar a vida de cada vez mais pessoas. Show? Spotify, tá no Spotify, tá no Deezer, né? E no Amazon Music. E no Amazon Music também. Então,
tá disponível aí para você lavar a sua louça, para você caminhar, fazer o que você quiser, consumindo aqui o conteúdo do Black Belt. Valeu? Então, um abraço e até a próxima. Até a próxima, Até. gente. Falou!